Pessoal, tudo bem? Quero deixar para vocês uma mensagem aqui hoje, bem rápida. Está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14 e o verso 15. Está escrito assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Primeiramente, o autor de Hebreus está falando assim, que todas as pessoas, elas precisam quê? Elas precisam ser santas para estar na presença de Deus, certo? Todas as pessoas precisam ser santas para estar na presença de Deus. Mas nós sabemos que o ser humano, ele não é santo por si só, né? Por isso que veio Jesus Cristo, o sangue de Jesus, ele nos santifica e ele nos purifica, né? Com base nisso, que o sangue de Jesus nos purifica e nos santifica, muitas pessoas confundem o que é santidade, né? O que é santidade? Santidade é ter um coração totalmente voltado para Deus, é ter um coração totalmente voltado para agradar a Deus, para viver a vontade de Deus, né? É um coração que ele vai buscar conhecer o seu Deus, é um coração que ele está a serviço de Deus, é um coração que está em comunhão com Deus. Não é uma pessoa que ela é perfeita, mas é uma pessoa que ela está com o coração totalmente dedicado. Jesus Cristo, ele é o exemplo vivo, né? E perfeito para nós do que é santidade aqui na terra, né? Ele veio, ele ficou separado. Ele disse lá no livro de João, capítulo 6, 38, ele diz assim, que ele não veio fazer o quê? A vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, Jesus Cristo, ele perdoou, ele amou, ele teve misericórdia, ele teve compaixão, ele serviu, ele ensinou, ele libertou, ele curou. Tudo isso, e o quê? E ele orou, né? Ele orava o tempo todo. E ele serviu ao Pai, ele fez a vontade do Pai, ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava vivendo o propósito que o Pai determinou para ele. E nós, por meio de Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Mas para nós conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos conhecer o que Ele determinou para nós. E o que Ele determinou para nós era, que, como está escrito lá em Efésios, em outros capítulos, nós somos convocados para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. E isso só é possível por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos santifica, que nos purifica. E como nós podemos acessar isso? Como nós podemos tomar posse disso? Por isso que no versículo à frente, ele vai dizer assim, vigiai para que ninguém vos exclua da graça de Deus. O que nós podemos ver nesses dias atuais? Que muitas pessoas estão se excluindo da graça de Deus. De duas formas. Uma forma, aqui fala que está falando da raiz venenosa, né? Que dá mágoa. Muitas pessoas, elas estão indo para dois lados. Ou elas estão tendo uma vida, né? De libertinagem, já que Jesus Cristo me santifica, já que Ele faz tudo por mim, eu vou viver da forma que eu quero, do jeito que eu quero, eu creio nele e pronto, né? E eu confesso Ele com a boca, mas o coração está distante dele e faz tudo que a pessoa quer, né? Do jeito que ela quer, da forma que ela quer, mas honra a Deus com os lábios. E tem o outro caminho, né? Que muitas pessoas vão pro legalismo, né? Por que o legalismo? São pessoas que elas vivem escravizadas, aprisionadas por regras, costumes humanos, né? Elas atribuem a salvação dela às obras que elas fazem aqui na terra. E não é isso. Nós não conquistamos a salvação por meio das obras, como está escrito em Romanos, na Bíblia todo fala disso. A nossa salvação, ela é por meio de Jesus Cristo. E ela não é conquistada por meio de obras. Mas as pessoas que são salvas por meio de Jesus Cristo, com certeza elas vão praticar boas obras. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai estar morando dentro dela e nisso ela vai o quê? Ela vai buscar
ela vai viver em santidade, ela vai ter um coração voltado para agradar a Deus, um coração voltado para buscar a Deus, um coração voltado para viver o propósito que Deus determinou para nós antes da fundação do mundo, como está escrito em 1 de Efésios. Então, o que nós precisamos entender e pedir para o Senhor sondar o nosso coração, qual está sendo a real intenção, qual está sendo a real motivação das nossas ações diariamente, seja dentro ou fora de uma denominação cristã. Quais estão sendo a nossa motivação? A nossa motivação é ser bem visto pelos homens ou a nossa motivação é realmente viver aquilo que Deus tem para nós? Se nós amamos a Deus, nós buscamos fazer aquilo que lhe agrada, né? E o que agrada a Deus? Na palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Todas as pessoas sejam salvas. Esse é o desejo de Deus, porque Deus ama todos e Deus quer que todos sejam salvos. Mas muitas vezes a religiosidade, ela cria uma barreira, né, para a pessoa. Ela vai ali, ela entra dentro de uma igreja e ela se tranca no mundo dela e ela começa a praticar obras como se aquelas obras fossem fazer ela santa. E nós sabemos pela palavra de Deus que não funciona assim. Deus nos convocou para nós sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. E o que nós fazemos? Nós nos consagramos a ele e ele nos santifica. Nos consagramos a ele. Para quê? Para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. E tem uma passagem que fala que a luz, ela não se esconde. A luz, ela tem o quê? Ela tem que aparecer para iluminar as trevas. Para aquelas pessoas que estão nas trevas, ver que Deus é esse. Não ver a pessoa, mas ver o Deus dessa pessoa. E buscar o Deus dessa pessoa para quê? Para que ela possa ser salva. Então, porque muitas vezes nós ficamos aprisionados nas guerras, nas lutas diárias, porque nós estamos deixando a mágoa, né? As raízes da mágoas tomar conta do nosso coração, porque nessa terra, Jesus Cristo disse que nós teremos aflições, mas nós não podemos ficar presos nessa aflição. Nós devemos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e tomar posse de tudo aquilo que ele deixou para nós, que é independente da circunstância que nós estamos vivendo, é ter paz, é ter alegria nele, é ter paz nele, é ter deleite, é prazer nele. Isso é ter paz em um mundo com tantos problemas, né? Com tantos problemas, tanto dentro das denominações cristãs quanto fora. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos a solução para as pessoas hoje, as soluções para as pessoas que estão oprimidas, cativas, que estão aprisionadas por vício. Independente da situação, todas as pessoas, a solução da humanidade, de todas as pessoas, é conhecer o Criador, é andar no propósito que o Criador fez para essa pessoa. Mas muitas vezes nós somos apresentados a Deus de forma inadequada, nós somos aterrorizados com um Deus que vai nos castigar se nós não fazemos o que Ele quer. E Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é bondade. Ele está nos chamando com amor. E quando Ele nos chama, Ele está se revelando a bondade dEle para nós. A bondade. Claro que Deus, Ele vai vir com a sua ira santa, julgar o mundo e a sua maldade. Isso a palavra de Deus afirma. Mas Deus, nessa época que nós estamos vivendo, Ele está se revelando à humanidade em forma de graça, de misericórdia. Ele está sendo paciente. Então, o que nós precisamos é valorizar essa graça, tomar posse de tudo aquilo que temos em Cristo Jesus. Mas para nós tomarmos posse de tudo aquilo que nós temos em Jesus Cristo, nós precisamos conhecer a palavra dEle, meditar na palavra dEle, conhecer qual é a vontade dEle para nós e pararmos de ficar tão aprisionados, com a cabeça tão fechada dentro de regras, de dogmas humanos e buscar entender o que realmente Deus quer para a nossa vida, qual é o propósito dEle para a nossa vida e deixarmos de lado tudo aquilo que está nos impedindo de fazer a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, de querer, porque Deus, quando nós sentimos a presença de Deus, é maravilhosa,
maravilhosa a presença de Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Ele preenche aquele vazio que está dentro de nós. Então, Deus, Ele está nos chamando para quê? Ele está nos chamando para que nós possamos viver pela fé. A fé em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Não a fé nas nossas obras, não a fé nos nossos usos e costumes, nas nossas roupas. Não, a fé em Jesus Cristo, plenamente nele. A forma que nós vamos expressar a nossa fé independe. Por que que independe? Porque a nossa fé é em Jesus Cristo. Quando a nossa fé está em Jesus Cristo, nós cremos nele, nós arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo vai vir morar dentro de nós. Então, se ele vai vir morar dentro de nós, se nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo, ele entra, ele vai fazer um trabalho em nós, ele vai nos limpar, mas essa limpeza vai ser de dentro para fora. Muitas vezes, pessoas que são muito religiosas, elas tendem a querer que a pessoa ela faça uma mudança exteriormente, na aparência, né? Exteriormente, né? Na aparência. Mas não é isso, né? Primeiro, a santidade, ela começa de dentro para fora. E ela vai brotando de dentro para fora. A pessoa que o Espírito Santo habita dentro dela, ela vai saber se vestir, ela vai saber falar, ela vai saber buscar a Deus, ela vai saber ler a palavra. Ela precisa o quê? Ela precisa que as pessoas em volta dela profetize a verdade. Qual verdade? A palavra de Deus é viva. Ela é capaz de nos limpar. Com a palavra de Deus, ela é capaz de nos limpar. Com o Espírito Santo dentro de nós, a palavra de Deus, ela vai nos limpar. Então, para hoje, o que nós precisamos? Deixar a nossa religiosidade de lado, deixar o nosso legalismo, a nossa libertinagem, né? E buscar a Deus de um sincero coração, abrir o nosso coração para que Jesus Cristo possa fazer a obra dentro dele. Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas, dentro de denominações, e elas não estão com o coração aberto para Jesus Cristo habitar dentro dele, por causa das raízes de amargura, por causa das mágoas, por causa do orgulho. Porque vaidade é isso. Vaidade, ela pode tanto exceder na aparência, né? Uma pessoa que se arruma muito e se preocupar muito com a sua aparência, se importar muito com a sua aparência, além do que convém, quanto aquela pessoa que não arruma nada, mas ela é o quê? Ela é orgulhosa. Então, vaidade é o quê? Vaidade é aquilo que é inútil, que é vazio. Tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que toma o lugar de Deus no trono do nosso coração é vaidade. Tudo aquilo que está no trono do nosso coração, que não seja Deus, é vaidade, é inútil, é vazio. Não se sustenta. Por isso que eu ensinar regras, dogmas humanos, não vai fazer refrear as paixões da minha carne. O que vai refrear as paixões da minha carne, é ter uma vida de gratidão e amor a Deus. Quando eu reconheço o amor de Deus por mim, quando eu reconheço a bondade dele por mim, quando ele me faz enxergar quem é ele, quem sou eu, quando ele me faz enxergar a graça dele, a misericórdia dele, a paciência dele, tudo que ele fez por mim, aí sim, eu vou viver uma vida de gratidão a ele, vou andar no caminho da santidade. Por quê? Porque tudo que Deus fez por mim, eu não merecia, e ele fez. Então agora eu vou trilhar o caminho do amor, da santidade, da comunhão com ele. Então isso que é ser santo, é ter um coração voltado para Deus. Agora, quando o nosso coração, no trono do nosso coração não está Deus, nós podemos estar dentro de uma denominação cristã, que nós estamos distante de Deus. Nós podemos ter uma aparência, né, sem vaidade, mas ter um coração podre, um coração cheio de amargura, um coração que não tem compaixão, que não tem misericórdia, um coração que não perdoa, um coração que não serve o outro. Então não adianta, é hipócrita ter uma aparência
e ser outra coisa dentro. Por isso que a transformação começa de dentro. Por isso que Jesus Cristo, lá em 7 de Marcos, Jesus Cristo fala assim, lá em 7 de Marcos, e disse mais, o que sai do ser humano é o que torna impuro, pois é dentro, 7 de Marcos, capítulo 7, verso 20 e 21 e 22. Pois é dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldade ou engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior e contamina a pessoa humana e a torna impura. Impura. Então, o que o Senhor está nos chamando? Jesus Cristo, o nosso Criador, Deus, o nosso Criador, Ele nos chama para sermos santos na presença dEle. Mas para Ele ser santo, para nós sermos santos na presença dEle, nós precisamos deixar Jesus Cristo agir no nosso coração. Nós precisamos deixar Jesus Cristo trabalhar em nós, trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente, como está escrito em 12 de Romanos. Renovar a nossa mente e não nos amoldar ao sistema deste mundo. Então, que essa palavra possa ter edificado cada um de vocês, né? Que o Senhor Jesus possa abençoar, que vocês possam abrir o coração, esteja fora ou dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, esteja fora ou dentro, abra o coração para Jesus Cristo. Porque Ele vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas, para que você possa crescer e amadurecer espiritualmente, para que você possa andar na santidade que Deus quer que você ande. Não é por força humana. Deus, Ele produz em nós tanto querer quanto realizar. Então, tudo vem dEle e é por Ele, e tudo é para Ele, tudo. Então, na palavra de Deus fala assim, que tudo que não é feito por fé, tudo que não é feito por fé, é pecado. Ou seja, se eu estou me alimentando que não é por fé, se eu estou vivendo que não é por fé, se eu estou praticando qualquer obra aqui na terra que não seja por fé, é pecado. Ou seja, se eu estou fazendo algo que não seja para agradar a Deus, é pecado. Então, as nossas ações devem ser motivadas pelo agradar a Deus, e não pelo agradar ao homem. Porque pelo agradar o homem, Jesus Cristo, quando ele veio, ele não veio agradar o homem, ele veio fazer a vontade de Deus, ele veio agradar a Deus. Então, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo. E nós conhecemos Jesus Cristo orando, lendo quem é Ele, quem foi Ele, através da palavra dEle. As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando nós lemos, movidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos transformados por ela. Então, que vocês possam abrir o coração para essa palavra, abrir o coração para Jesus Cristo, para que Ele faça a obra. Não é por nossa força, é por misericórdia, é por graça. Deus abençoe cada um de vocês.